E aí, pessoal, vitória na Libertadores, classificação consolidada, mas com medo de Renato, que você vai entender, e também polêmica de um zagueiro. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, no primeiro comentário, você tem o passo a passo do trabalho home office, que lhe dá mais de R$4.000 de renda extra por um investimento de R$67. Não perca a oportunidade, está aqui no comentário e também na descrição deste vídeo. Gente, o Grêmio fez 6-1 ontem, natural, Diego Souza fez gol, tá tudo certo. Falamos muito sobre isso na live após o jogo. O Grêmio com tranquilidade avançando para a próxima fase, que ainda é pré-Libertadores, mas pegando daí uma equipe que pode ser mais forte, pode ser inclusive o Independiente Del Valle, e a gente vai ter outro trabalho. Mas isso tranquiliza o ambiente. E ontem, após o jogo, eu achei o Renato mais centrado, mais quieto, e que ele revelou um medo que, de fato, incomodou o torcedor antes do jogo. Você vai entender a lógica. Quando saiu a escalação, sobretudo depois do que havia acontecido no discurso do presidente, de utilização de jovens meninos, da colocação mais rápida desses jogadores, quando veio a escalação do jogo, veio o Vanderlei, veio o Paulo Miranda, veio o David Braz, e a crítica veio junto, contundente. Eu estava comentando o jogo na Rádio Bandeirantes e a interatividade pegou pesado em Renato Portaluppi. E eu, de certa maneira, também fiz a mesma leitura. De, o presidente faz um discurso ontem e hoje isso muda. E aí a gente ficou, né, todo mundo ficou muito incomodado com aquela escalação. Por quê? Porque estava o Breno no banco, porque estava o Rodrigues, porque estava o Juan, e a gente imaginou que isso pudesse acontecer. Durante o jogo isso também se confirmou. Por quê? Porque entrou o Lucas Silva, entrou o Tassiano, um jogo muito fácil, e não entrou, por exemplo, o Lucas Araújo mais uma vez. Mas entrou o Gui Azevedo, jogou o Wanderson, Gui Azevedo inclusive marcando um dos gols. E aí a gente ficou com aquela sensação, o que está havendo? O discurso e a prática, o discurso e a prática. Mais uma vez nós vamos viver isso, mas veio a coletiva. E eu critiquei muito durante a jornada porque não entendia isso. Mais uma vez o Vanderlei acabou falhando, uma pena, o Vanderlei está sem ambiente no Grêmio, e o Renato inclusive tocou nesse assunto, meio sem querer, mas tocou. Veio a coletiva. E na pergunta do João Batista Filho, da Band, o Renato deixou claro o que aconteceu. Ele não fala explicitamente, mas ele deixou claro. Ele disse que a pergunta foi sobre a utilização do Breno ou não, porque essa era a dúvida de todos, principalmente depois que se soube, e o Grêmio já sabia, do nível técnico do adversário do Grêmio, que, convenhamos, era quase amador. E o jogo mostrou isso, em poucos minutos se viu, o Grêmio vai passar por si. Podia ter feito 10 gols se tivesse pressionado. Acabou fazendo 6, resolveu a classificação, mas a questão envolvendo o Grêmio nesse aspecto deixou um pouco isso muito claro. E na resposta, o Renato é muito definitivo sobre o sentimento que envolveu o Grêmio depois de domingo até o jogo. Um medo. Exatamente. O Grêmio temia a parte anímica no jogo. O Renato disse, eu não poderia queimar outro goleiro. Imagina se ele erra. O que o Grêmio fez ontem? O Grêmio fez uma sequência de domingo, usou os jogadores mais experientes, mas não porque acredita mais nisso, mas porque temia pelo risco dos meninos. E isso aconteceu com o Juan, isso aconteceu com o Rodrigues, e isso aconteceu, e aí textualmente, como disse o Renato, com o Breno. O Grêmio temia sim pelo jogo, no sentido do anímico, que convenhamos, eu achei isso também. De como é que vai estar a cabeça dos jogadores. Imagina, tu sai de uma decisão, de toda a temporada vinculada àquela decisão, e 2 dias depois tu tem que jogar uma partida porque tu errou, né? Porque o Grêmio está nessa pré-Libertadores porque não encarou o brasileiro do jeito que teria que encarar. E essa preocupação começou a encher o torcedor e também internamente, chegou internamente. E o Renato, na verdade, na coletiva, ele explica isso e me convence quando ele explica. Eu não vou dizer aqui que ele não tem erros de posicionamento. Não, ele errou. Ele tinha que ter posto o Lucas Araújo durante o jogo. Ele tinha uma série de coisas para fazer. Eu não estou aqui passando pano no Renato, não. Eu só estou criando uma ideia para a gente entender o argumento do outro lado. A gente tem aqui a crítica, a postura e o entendimento mais conceitual, mais global, mas nós precisamos entender também o discurso do outro lado. E o discurso do outro lado era um discurso
de medo, de apreensão, de ansiedade. E essa ansiedade fez com que o Grêmio colocasse essa escalação utilizando cascudos. O Paulo Miranda errou, o goleiro errou. E agora vai ter tranquilidade para trabalhar. Como que ele respondeu? Já no sábado, no enfrentamento do Grêmio contra o Esportivo e também no jogo de volta, o Breno é o goleiro. E eu fiquei com a sensação de que o Breno, a partir de agora, é o goleiro titular. Ele vai ter a opção agora de ter a chance e aí provar dentro do campo que vai ser o próximo goleiro do Grêmio. Essa é a realidade. Está posta a realidade. E isso serve para o Breno e serve para outros meninos também. O Renato vai colocar agora na arena esses meninos para jogar. Diminuiu a tensão, esse era o jogo pontual. Ah, mas César, pô, era um time amador. Era, mas a gente sabe que a cabeça às vezes te tranca a perna e tu não consegue jogar. E esse era o medo. E não tem vergonha de ter medo. A humildade, a gente precisa ser humilde. A gente precisa compreender essas situações. A partir de agora, rompeu um fato. O Grêmio está fora desse risco de ser eliminado na primeira fase da pré-Libertadores. Vai ter outro jogo, lá no dia 3 de abril. Ou seja, nós temos 20 dias agora para dar folga para alguns e chegar forte lá e começar a temporada. A nossa temporada agora começa lá. O Grêmio, a partir deste momento, ele vê e enxerga diferente as situações aqui e vai desenvolver. Acaba o jogo, acaba a coletiva. Eu confesso para vocês que eu imaginei que pudesse ser isso, critiquei o Renato e ele me convenceu com a resposta. É óbvio que eu tô muito cabreiro e tô querendo ver na prática. Quero ver sábado, quero ver terça a utilização desses meninos para que a gente tenha aí um parâmetro. Porque às vezes os jogadores, eles estão lá no dia a dia, os jogadores jogam menos do que a gente acha que joga. Porque a gente não viu. A gente não sabe, por exemplo, se o Lucas Araújo é bom ou não. O fato é que ele sempre é preterido. Então a gente tem sempre dúvida com relação a isso e pede. Mas depois do jogo, passado isso, polêmica com o Juan, com o zagueiro. O Juan postou no seu Twitter uma imagem de um aviãozinho, de uma nuvem. Ficou todo mundo, o que é isso, que é isso, que é isso? Recebeu uma resposta de um internauta ali, de algum seguidor dele. A tua hora vai chegar, e ele botou uma carinha de um senhor de barbinha como se fosse velho, ou seja, eu vou jogar velho. E aí acendeu a polêmica de novo, aí todo mundo veio para cima do Renato em cima disso. Só que a gente tem que tentar ser sensato, tentar entender. Primeiro, Juan, tu é muito bom jogador, mas não precisa fazer polêmica agora. Agora é hora de ter calma, de sentar um pouco a poeira, de tentar resolver. Agora não adianta. O Grêmio não tem nada para ser decidido amanhã, então não tem que fazer. E a medida, e a gente vai ver nos próximos atos, porque essa não é uma corrida de velocidade, essa é uma corrida de longa distância. O presidente Romildo deu o início do jogo lá na segunda-feira. Ele deu o início do jogo lá. Desculpa, na terça-feira. E o Renato teve o primeiro ato agora, que claramente, segundo o que o Renato disse, foi para preservar exatamente esses jogadores. Agora, o Grêmio vai começar praticamente do zero e esses meninos vão ter oportunidade. Se eles não tiverem oportunidade, o discurso vira pó. Só que nós, gremistas, temos que ter um conceito que é o seguinte: a gente precisa acreditar no que os caras dizem. Claro que hoje a gente está desconfiado com o que eles dizem, porque os discursos, e isso não é de hoje, acabam não se confirmando. Mas hoje o discurso foi feito pelo Renato ontem. Então a gente tem que olhar o discurso do Renato ontem e dizer o seguinte: olha, o Renato disse isso, o Breno vai para o jogo e os meninos vão ser utilizados. E não só isso, o Grêmio acredita neles. Então a gente tem que colocar isso dentro do nosso conceito e ter calma para avaliar e para criar posturas para que o Grêmio se fortaleça logo ali na frente. Neste momento, o que se sabe é que os meninos vão jogar lá em Bento e os meninos vão jogar também lá no jogo na próxima terça-feira contra essa equipe praticamente amadora, mas lá o jogo é muito diferente, o jogo é na altitude de Quito, então lá o componente é um pouco diferente. Mas o que a gente tem de concreto é isso, e a gente precisa ter esse entendimento para a partir daí tentar se fortalecer. Portanto, a polêmica do Juan, depois ele inclusive deletou a página dele do Twitter, porque ele de fato se incomodou com a forma de comunicação das pessoas e tal, ele acabou, eu acho que falou demais, e isso criou um pouco de constrangimento dentro dessa situação. O que a gente tem que tentar fazer neste momento? Ter calma e ver os próximos atos. A gente está com o discurso incomodado.
Mas agora a gente tem que entender a verdade e saber se a verdade do discurso vai virar verdade na prática. Se virar, vamos torcer para dar certo. Se não virar, nós vamos criticar, porque ninguém pode mais falar sem fazer dentro do Grêmio. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.